Vamos começar um novo painel agora, no qual vamos ter como tema o processo de transformação, experiência de algumas estatais. Então, como palestrantes, nós teremos neste painel, primeiro, o senhor Amaury Marchese de Luca, que é o presidente da Sijum. Senhor Amaury, por favor, pode tomar o seu lugar aqui na nossa mesa. Os aplausos de vocês ao senhor Amaury, um dos palestrantes deste painel de agora. Também o senhor Kleber Geraldino, que é diretor-presidente da MTI. Senhor Kleber, por favor, também pode tomar o seu lugar aqui na mesa. Senhor Maurício de Freitas, superintendente jurídico da Sabesp. Senhor Maurício de Freitas, superintendente jurídico da Sabesp. E também o senhor Daniel Ramalho, que é diretor-presidente da Prodan. Esses são os palestrantes deste painel de agora, que vai acontecer neste momento. Nós temos dois reparos aí. O Dr. Kleber está sendo representado pelo vice-presidente da MTI, que é o Dr. Clebson, e também deverá fazer parte dessa mesa que está chegando o Dr. Amaury, Dr. Rodrigo Mauro Ruiz de Matos, que é superintendente de negócios da Prodesp, que está a caminho, deve estar chegando aí dentro de 5 ou 10 minutos. Assim que ele chegar, ele se incorpora à nossa mesa. Então teremos, acho que deve estar chegando ali. Senhor Aurido. Só enquanto o nosso palestrante Rodrigo chega até a mesa, queria informar a vocês que Doutor Rodrigo, bem-vindo. Daqui a pouco, logo após esse painel, nós teremos o horário de almoço e temos uma parceria com o Tempero Brasileiro, que fica aqui bem ao lado do prédio da Associação Comercial Industrial, pela São Sebastião. Todos os participantes aqui deste seminário terão 10% de desconto nos pratos ali, né, self-service, então no valor final 10% de desconto para vocês que participam deste painel. E como evento de tecnologia também, gostaria de dizer a todos aqueles que estão inscritos que podem utilizar do Wi-Fi, que está liberado aqui para vocês. A rede é Seminário, o usuário é o CPF de cada um e a senha são as 3 primeiras letras do nome e os 3 primeiros números do CPF. Podem ficar à vontade e utilizar o Wi-Fi da rede Seminário neste evento de tecnologia. Nós vamos ter uma dinâmica. Essas 5 apresentações são muito esperadas e acho que vão trazer muitas luzes para todos nós, principalmente para nós da Prodesp, mas para todas as outras empresas que estão aqui, inclusive uns para os outros. E para a gente acompanhar melhor, eu vou propor que a gente desmonte a mesa. O Amaury vai ser o primeiro a falar, presidente da Sijum, e a gente vai chamando um por um, para a gente conseguir assistir melhor e não ficar de costas para a tela, tá bom? Então nós vamos sair, Amaury, fica à vontade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do prefeito Duarte Nogueira,
Caiado, é um prazer estar aqui com vocês. Vou correr porque me deram 20 minutinhos para falar. A ideia é estar passando para vocês um pouquinho o que a gente está fazendo à frente lá na Companhia de Informática de Jundiaí. E eu acho que vocês vão perceber que tudo que o professor Tiago colocou, e a ideia foi pontuar um pouquinho isso, a gente está sendo um pouquinho audacioso, até um pouco arrojado, no sentido de fazer alguns modelos diferentes lá à frente da prefeitura, à frente da Companhia de Informática de Jundiaí, no sentido de criar alguns modelos de negócio. E eu pontuei um pouco esses projetos no sentido de ilustrar esses cases, tá? A Companhia de Informática de Jundiaí é uma economia mista, ela tem 28 anos de existência, e a gente tem a pretensão aí de ser reconhecida como um case de referência no mercado de tecnologia de informação para o setor público, tá? Alguns dos nossos clientes, nosso cliente majoritário e o nosso principal acionista, a exemplo dos nossos colegas aqui de estatais, tem uma tendência a ser bipolar, Ora ele é um cliente exigente, ora ele é um mal pagador, Então a gente tem um problema de recebimento muitas vezes, Ora ele não quer pagar e ao mesmo tempo ele é exigente, o que nos obriga sempre a buscar novos mercados, desenvolver novos produtos. E muitas vezes a gente tem um problema orçamentário muito grande. E lá em Jundiaí não é diferente, tá? Aqui está mostrando um cliente novo, que é a Prefeitura de Cajamar, que já mostra um esforço conquistado aí nos últimos 2 anos e meio, no sentido de desenvolver novos produtos e aumentar a nossa base de clientes. O outro caso embaixo ilustra um cliente privado. A Companhia de Informática pode operar tanto no setor público e privado e em todo o território nacional. Então, ali mostra um cliente que é o Jornal de Jundiaí, é um cliente importante no segmento publicitário da região, e que ali, inclusive, eu desenvolvi um negócio interessante. Em vez de eu receber, eu presto serviços, e essas horas prestadas eu torno isso em espaço publicitário. Aqui no slide de baixo, ilustra um pouco o que o Tiago estava falando, o Dr. Tiago estava falando, das parcerias estratégicas. A Civicity é uma empresa espanhola, uma ex-incubada da Telefônica de Espanha, que faz pesquisas numa plataforma web, principalmente de orçamentos participativos, que precisava desenvolver o mercado brasileiro. E aí, nesse processo, a gente fez toda a localização desse produto, a gente fez todo o aporte e a customização dessa plataforma, ou seja, a gente que desenvolveu o produto para o mercado brasileiro, ou seja, a gente trouxe inteligência para o mercado brasileiro, e hoje a gente é o único fornecedor com exclusividade para vender para o mercado público brasileiro. Então a gente fez um contrato de parceria e a gente é remunerado pela implantação e pela comercialização desse produto no Brasil. A MaxWeb é um SP local e a gente tem um acordo, eu forneço um par de fibra ótica dentro da minha Infovia, e aqui tem um acordo operacional, ele dá manutenção na minha rede de fibra ótica em troca de uso, E eu hoje tenho um acordo, por exemplo, com a Cisco, eu sou um Cisco Academy, também tenho uma parceria estratégica com eles. Então são algumas parcerias que a gente desenvolveu ao longo desses 2 anos e meio à frente da companhia. Onde a gente está,
um pouquinho da cidade de Jundiaí, né, a 7ª economia do estado de São Paulo. Isso levanta uma questão, né? Quer dizer, isso a gente é hoje, mas a questão é como é que a gente faz para ficar num ranking nos próximos 10, 20, 30 anos. É uma preocupação que o governo atual tem, né? Como é que a gente vai desenvolver ações de médio e longo prazo, pensar a cidade para 2050, então a gente vem pensando em ações de posicionar a cidade como um polo de tecnologia, né? Então a gente está desenvolvendo muitas ações na área de inovação e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então já se falou aqui um pouquinho no painel anterior de cidade inteligente e obviamente a gente está falando em transformação digital e a nossa indústria está no meio desse furacão, né? O governo atual, ele tem uma agenda construída com 4 dimensões estratégicas, olhando a construção, né, pensando em cidades inteligentes, né, que passa pela área de segurança, pela área de saúde, pela área de mobilidade, enfim, como um plano estratégico. Embaixo desse plano estratégico, a gente tem programas de ação, essas são as principais marcas, e a área de tecnologia, de certa forma, conversa com todos esses planos, né, de alguma forma, apoiando esses. Mas eu vou destacar 2 principais programas. Esses programas, a gente dá vida a eles através, não mais de secretarias, foi feita uma reforma administrativa, hoje as secretarias se denominam por plataformas, organizadas por plataformas de serviço, e elas se denominam por unidades de gestão. E elas se operam de forma intermatricial, através de programas, projetos, e são feitos, coordenados através de um software de gestão desenvolvido pela companhia e conversam com o orçamento. Então não existe projeto estratégico sem orçamento e que não é acompanhado por esse software de gestão. Toda segunda-feira, na sala de situação, o prefeito faz o acompanhamento desses projetos e os gestores prestam conta desses projetos. Isso depois é dado publicidade a esses projetos, vocês vão ver mais para frente, no portal, e é feito o acompanhamento desses projetos. Aqui é um programa importante que eu destaco na área de inovação, que é o projeto chamado Campus Jundiaí, onde a gente está inserido de alguma forma, que é você desenvolver ações de inovação privilegiando os espaços públicos no sentido de se criar startups olhando a vocação dos espaços públicos, né? Então esse é um programa chamado Campus Jundiaí, que a ideia é você criar um ecossistema de inovação, ou seja, se a gente quer pensar uma agenda para 2050, transformar a cidade num polo de alta tecnologia, é necessário a gente desenvolver ações de inovação, e nesse sentido a gente está muito envolvido. Aqui é uma colocação importante, é um programa que a gente está muito envolvido, obviamente, e aqui eu trago uma visão que a gente tem, que é como a gente tem desenvolvido todas as nossas ações, ou seja, acho que o prefeito colocou isso na sua fala inicial, né, de uma forma muito clara, que é como a gente olha e como a gente enxerga, como a gente deve desenvolver as nossas ações de tecnologia no governo. É olhar e colocar o cidadão em primeiro lugar, é colocar as pessoas em primeiro lugar, ou seja, tudo que a gente vem fazendo no governo digital é para melhorar a vida das pessoas. Então, todos os movimentos de tecnologia da informação, seja na área de sistemas, seja na área de infovia, seja ele qual for, para melhorar a vida das pessoas. A companhia, portanto, vem trabalhando em 4 pilares muito distintos.
A gente vem fazendo um investimento forte em ampliar nossa rede de Wi-Fi público, a ampliação de uma infovia digital, todos os processos, os projetos de informatização. Hoje a companhia tem mais de 140 sistemas informatizados, e todas as ações de inovação. Alguns exemplos. Na área de inovação, a gente patrocina feiras de desenvolvimento de hackathons. A gente já realizou 2 Science Days, onde a gente traz os astronautas da NASA para fazer. A última edição teve 20 mil pessoas. A gente apoia a incubadora de empresas, a gente dá mentorias, a gente dá cursos de mídias digitais e assim por diante. Então tem várias ações na área de inovação. A gente coordena uma aceleradora de empresa. Jundiaí tem um Fab Lab junto com o SESI para as crianças a partir dos 4 anos de idade, né? É uma iniciativa, uma parceria junto com o SESI, mas que é aberta para toda a população de Jundiaí. A gente usa o Google for Education, por exemplo, para a parte de educação. Então, existe uma série de iniciativas na área de educação. Já existe aula de inglês, por exemplo, e de empreendedorismo para a rede municipal de ensino para o primeiro ciclo. Este é o projeto da Infovia Digital. Ele tem mais de 370 quilômetros. A gente terminou essa rede de infovia. Ela é uma rede multisserviço que cobre todos os próprios municipais, e ela também passa a ser um negócio para a gente, né? A nossa ideia é que ela também possa ser um produto comercializado, né? Então, a gente já também está sendo procurado por algumas empresas no mercado, porque essa infraestrutura também pode ser usada pelos ISPs locais, e mais do que isso, ela está sendo vista como uma futura infraestrutura para o 5G a ser implementado no Brasil, né? Para quem não sabe, o 5G vai demandar aí uma infraestrutura significativa de fibra ótica, né? Aqui um pouco do que estava se discutindo no painel anterior, do lado social, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, aquela antena da esquerda, ela cobre um bairro com 15 mil pessoas, um bairro de submoradias, altamente com densidade. Nós temos em praça, nós temos Wi-Fi em velório, nós temos Wi-Fi, por exemplo, nas unidades básicas de saúde. Hoje a gente já tem 56 pontos, a gente deve chegar em 90. Se a gente for calcular a cobertura de Wi-Fi por quilômetro quadrado e por habitante, ele talvez seja maior do que a cidade de São Paulo hoje. Então aqui é um investimento da companhia com a nossa característica de papel social. A gente tem um app municipal desenvolvido numa única plataforma, né? São mais de 135 serviços, que pode ser feito agendamento de consulta vagas de creches, etc. Este aqui, por exemplo, é um serviço que a gente ofereceu para Cajamar. Então, ele é um produto que a gente oferece para outros municípios. Aqui tem 2 meses que nós implantamos um novo serviço de atendimento ao cidadão. De novo, aqui eu trago porque ele é uma outra característica. Ele é um serviço, ele é um software de CRM do mercado, ele traz um portal de atendimento ao munícipe, já seguindo as novas recomendações de carta de serviços, mas ele está um software de CRM de mercado, totalmente na nuvem, com domínio funcional dos nossos analistas, e passa a ser um produto que amanhã eu posso comercializar também, porque eu tenho domínio e tenho escalabilidade. Então, não fiz nenhum investimento em plataforma nenhuma, né? Então,
Eu tenho domínio funcional, eu tenho toda a minha infraestrutura de call center, então se eu quiser operar e vender serviços para os municípios menores do meu entorno, eu posso fazer usando um parceiro de mercado. Aqui do lado do mercado, no sentido de atrair e facilitar a vida dos empresários. Aqui a gente é um portal do empreendedor, que aqui a gente já usa técnicas de inteligência artificial no sentido de facilitar a abertura de empresas, tentando facilitar a vinda daqueles que fazem e geram renda para esse Brasil, tá certo? No sentido de atrair realmente cada vez mais recursos para a cidade. É a segunda geração, a gente já tinha um balcão, essa é a versão 2.0. Do lado da transparência, que se discutiu também aqui anteriormente, esse é um portal, um observatório público, com mais de 230 indicadores, primários e secundários, que é disponibilizado no portal da Prefeitura, e agora ele tem uma pitadinha a mais. Nesta tela, na tela de fundo, vocês vão observar aquele ícone verde, vermelhinho, ele está indo lá buscar no meu software de gerenciamento de projeto. Todos os projetos são projetos que têm financiamento do Finisa na ordem de 130 milhões, que são construções de prédios públicos. Está sendo feito acompanhamento lá do software de gerenciamento de projetos, mostrando para a população o avanço físico-financeiro desses projetos, e aqui tem uma pitadinha a mais. Esta obra é uma obra de uma construção de uma escola, onde eu estou com uma câmera instalada na minha infovia digital, eu estou mostrando para a população a obra em tempo real, a evolução dessa obra, e esta imagem, essa câmera, depois ela já é incorporada no sistema de vigilância, de vídeo monitoramento da guarda. Então essa câmera não é só para mostrar ou fazer marketing, ela é realmente do conceito de transparência e ela é incorporada com o conceito de segurança, para que não tenha vandalismo, nenhum tipo de coisas nesse sentido. Essa é uma outra plataforma desenvolvida para a saúde, que chama-se Guardião da Saúde, desenvolvida pela companhia em parceria com o mercado. É um produto também de comercialização nosso, e são colocadas nas novas UBS que estão sendo reformuladas dentro de um novo conceito. No gabinete do prefeito existem diversos monitores, e esse é um deles que ele faz o acompanhamento em tempo real das estatísticas de utilização. E a população pode fazer lá uma avaliação do atendimento e também colocações pontuais. E essa colocação pode ser desde, poxa, o bebedouro não está legal, é colocado, então existe lá uma atuação bem pontual naquela unidade básica de saúde, por exemplo. Então esse passa a ser também um produto de comercialização do nosso portfólio. Aqui trouxe isso, né, não tem muita novidade do ponto de vista de tecnologia, a não ser que isso é um produto de análise de dados, mas o diferencial aqui de novo é que isso está na nuvem, na Azure da Microsoft, de novo rodando aí o que a gente tem de mais moderno, usando solução tecnológica, sem investimento de infraestrutura nenhuma, e que está trazendo ganhos muito significativos. À medida que a gente implementou isso, por exemplo, na área de saúde, que a gente descobriu, por exemplo, que tinha unidades básicas que estavam deixando de fazer faturamento. E, ao mesmo tempo, ir lá na saúde, no gestor de finanças, pedir para contratar mais médico e etc. Então, você começou a ver muitos problemas de ineficiência na gestão e os caras pedindo mais médico e assim por diante. Então, começou a mostrar muitas deficiências na gestão de alguma forma.
Mas o diferencial que eu quis trazer é que a gente está usando soluções na nuvem. Esse sim é uma coisa, na minha opinião, bem diferente. De novo, é uma versão 2.0. Eu tive o privilégio de desenvolver a primeira versão em 2006, à frente da companhia. É um projeto de aprovação de plantas totalmente digital, de plantas de construção. Não existe trâmite em papel, a aprovação é totalmente digital, desde o primeiro momento até o final. Ele é todo um workflow desenhado de aprovação, do início ao fim. A planta é submetida pelo engenheiro ou arquiteto, com acompanhamento também do interessado. Foi lançado tem 30 dias. Alguns projetos em desenvolvimento, que entra na linha das parcerias comerciais. Sistema de identificação biométrica para uso em escola, para chamadas e para segurança física das escolas. Esse é um sistema de mapeamento de buraco. Essa é uma até iniciativa que já era conhecida da CT de São Paulo. A gente está requentando ela para uso em Jundiaí. E em Jundiaí está indo muito bem. A ideia é usar ela nos caminhões de lixo para mapeamento de buracos. A gente já concluiu a prova de conceito e está indo super bem. Aqui, para reforçar os pontos do que o professor Thiago falou sobre a parte administrativa que a gente deveria estar providenciando numa empresa. A empresa Sijum tem um faturamento inferior a 90 milhões. Ela não teria obrigação de providenciar muito das exigências colocadas, mas a gente fez quase tudo que foi pedido. A gente fez a política de transação de parte relacionada, a gente fez a política de divulgação de informações, a gente fez a política de distribuição de dividendos, a carta anual de políticas de governança e etc. A celebração de parcerias, a gente também teve a experiência, como eu falei para vocês. Fizemos um novo regulamento, alteramos os valores, etc, etc. E algumas dificuldades. Quando a gente faz aí alguma licitação em andamento, normalmente alguém no mercado entra com questionamento em cima da 866. E a gente tem que dizer que a gente não está seguindo a 866, a gente está usando a 303, né? Então, e a gente já passou pelo crivo do TSE, alguém tentou entrar com mandado de segurança, e o TSE falou, não, eles estão certos que eles estão seguindo a 13303. Então, a gente já passou pelo crivo algumas vezes, a gente está muito seguro do que a gente vem fazendo, né? E a gente tem dado tudo isso, a transparência necessária no portal da transparência, publicando isso no nosso portal. Outra coisa que a gente tem um auditor na companhia, apesar do tamanho dela, a gente tem um auditor, a gente tem um controle interno, a gente baixou uma portaria instituindo essas normas todas e está atualizando todas as nossas políticas internamente. Pelo terceiro ano consecutivo, a gente foi reconhecida como a empresa mais eficiente dentro dos nossos indicadores financeiros, algumas premiações, inclusive com o melhor edital do ano, algumas premiações do mercado nos últimos 3 anos aí. Agora, antes de passar, vou mostrar para vocês um vídeo que também faz o esforço, mais no sentido de mostrar para vocês uma mudança de mindset nosso. Quer dizer, se eu quero me posicionar como uma empresa que quer vender soluções para o mercado, que eu preciso buscar dinheiro novo, que eu preciso ter parcerias com o mercado, eu também preciso passar a me mostrar mais. Então, a gente tem participado de feiras e eventos na área de tecnologia, a gente tem
dado mentorias para startup, a gente tem conversado com empresas de startup para trazer empresas para o nosso portfólio, a gente tem procurado se posicionar como uma empresa de mercado nesse sentido, né? Isso não é fácil, né? Porque dentro de casa a gente tem uma cultura que também a gente tem que mudar. Então eu vou pedir uma licencinha mais de 2 minutos para passar um vídeo para vocês. No mundo globalizado, o que importa é a transformação e a inovação. Importa a conectividade, a internet das coisas, a produção inteligente e a eficiência. Tudo para superar desafios, especialmente na gestão pública. Uma ruptura digital contínua, cultural e precisa. A tecnologia da informação está na vanguarda de tudo isso. E a Sijum, empresa com mais de 27 anos no mercado, consegue impactar no modelo de governo digital. A Sijum é uma agente de transformação digital para governos. E um governo totalmente digital democratiza o papel do gestor, envolve o cidadão comum e aproxima poder público e população. Uma cidade inteligente transforma a prestação de serviços, reduz gastos e dá transparência à administração pública. Conecte o poder público com as pessoas. Construa uma democracia participativa. Transforme seu município em uma cidade inteligente. Se transforme. Companhia de Informática de Jundiaí, promovendo a transformação digital para governos. Bem, pessoal, era isso. Agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Mauri, pela excelente apresentação. Vou seguir a ordem aqui que está no programa. Então, o próximo será o Maurício Jorge de Freitas, superintendente jurídico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, da Sabesp. Bom dia a todos, muito prazer estar aqui, Ribeirão Preto, mais uma vez, uma cidade que eu tanto gosto. Agradeço o convite do Dr. Caiado, com quem trabalhei, tive o prazer de trabalhar junto em Sorocaba. Ele fez uma ótima administração dos recursos da cidade. Então vocês estão bem servidos quanto a isso. Permitam-me falar de pé. Para mim, palestra é como show de rock ou jogo de futebol, então eu não consigo ficar sentado, sou um pouco agitado, então eu vou falar em pé mesmo.
Eu sou uma anta analógica, então, bom, primeiro eu tenho um grande orgulho de trabalhar na Sabesp. A Sabesp é uma verdadeira potência, e se tratando de estatais, São Paulo está assim, tem uma empresa que se destaca em relação a esse universo de estatais. A Sabesp, o capital dela, ela é uma sociedade de economia mista, ou seja, ela tem tanto capital público quanto capital privado, e ele é constituído, 34,10% dele, ele está na Bolsa de Valores. Aqui está a BMF, Bovespa, mas hoje o nome atual é B3, Bolsa Balcão Brasil. 15,6% do capital está na Bolsa de Nova York e 50,3% pertence ao governo do estado de São Paulo. Pelo fato, exatamente, de ele estar cotado em Bolsa de Nova York, Sabesp já há muito tempo ela tem que seguir severas regras de governança. Então, quando veio a Lei 13.303, a Sabesp já cumpria a maior parte dos requisitos que foram previstos nessa nova lei. Então, para nós, assim, foi um pouco mais fácil, porque praticamente já estava adaptada a essa realidade de que uma estatal tem que ter, sim, uma forma de ser governada de forma a ser, visando a eficiência acima de tudo e a transparência nos seus negócios. Tanto vocês, todo mundo sabe, a Sabesp é uma empresa que nunca, embora seja uma empresa estatal, nunca esteve envolvida em escândalos de qualquer natureza. Então, isso mostra bem de como é a administração. Então, ela está hoje listada no segmento do novo mercado, com operação nas bolsas de valores, São Paulo, Nova York, e já tinha um elevado grau de governança por causa disso. Muito bem, para implementar as regras da Lei 303, então houve a necessidade de fazer uma revisão, obviamente, para adaptação do que já existia ao que foi previsto, tanto no Estatuto Social, nas políticas institucionais, planos de negócio, código de conduta, carta de governança e políticas públicas, estruturas internas, plano de treinamento e capacitação, participação em sociedade empresarial. Esse é um item muito importante que eu vou colocar depois em relação às experiências, e regulamento de licitações e contratos. Muito bem, com relação ao Estatuto Social e Regimentos Internos, foi criado um grupo de trabalho para essa finalidade e houve alterações nos regimentos do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal, do regimento da Diretoria e do Comitê de Elegibilidade. Então, todas essas alterações, essas adaptações, foram aprovadas pela diretoria colegiada em 26 de março de 2018, ou seja, então, há já 1 ano e meio que nós estamos totalmente adequados à Lei 13.303, aprovado pelo Conselho de Administração, EAGE e AGO em 27 de abril de 2018. E as alterações nas políticas institucionais. Atos e fatos relevantes em negociação. Sendo, como eu já disse, já era listado em bolsa, negócios, há necessidade de sempre que os atos, qualquer fato relevante que influa no valor das ações da Sabesp, elas têm que ser publicadas. Tem toda uma política de publicação dos fatos, das negociações que estão sendo feitas, passo a passo, para que o mercado vá sendo informado do que está acontecendo. Por exemplo, quando nós fizemos agora recentemente a assunção dos serviços de água e esgoto do município de Santo André. Então, tudo o que estava acontecendo, quando, por exemplo, houve
uma audiência pública, a aprovação da lei. Então, tudo vai ser informado passo a passo ao mercado, para exatamente que tenham conhecimento de todos os procedimentos que estão sendo feitos. Transação com partes relacionadas também, exatamente para que fique bem claro quais são as partes que se relacionam, pessoas físicas ou jurídicas que estejam relacionadas com a Sabesp, exatamente para que não haja conflito de interesses. Distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos é um ponto que eu quero me alongar aqui mais um pouco, porque é o assunto, inclusive, que foi muito debatido na mesa anterior, sobre qual a finalidade de uma empresa estatal. A empresa estatal, obviamente, ela foi criada porque houve uma necessidade de realização de algum serviço que era essencial. A Sabesp, por exemplo, foi criada em 1973. Ela tem hoje aproximadamente 15 mil funcionários. Então, quando se trata de uma política de dividendos, tem que ser muito bem pesado o que vai ser distribuído de lucros e o que vai ser reinvestido na atividade dela. Só para ter uma ideia, a Sabesp hoje, ela é responsável por 27% de todos os investimentos em saneamento básico no Brasil. Então, esse é um valor estrondoso. Os volumes financeiros com que a Sabesp trabalha são quase inacreditáveis. A Sabesp hoje é a quarta maior empresa de águas do mundo. Então, quando eu falei que se trata de uma potência, eu não estava exagerando, é mesmo. E exatamente por isso, ela tem essa necessidade dos lucros serem destinados preferencialmente com responsabilidade nas atividades de saneamento básico. Só para ter um exemplo, ela teve um lucro, esse último trimestre, um lucro de 1.208 bilhões. Os lucros anteriores, de anos anteriores, por exemplo, foram utilizados 5 bilhões de reais, foram reservas de investimentos, e que eram lucros não distribuídos, foram para a reserva de investimentos, depois reaportados no capital social e reinvestidos na atividade. Isso é muito relevante porque todo mundo sabe que o saneamento básico é uma das situações que mais causam doenças. Um saneamento básico deficiente, ele, por exemplo, o que está acontecendo no Nordeste. E, hoje tem uma lei, um novo marco regulatório do saneamento básico sendo discutido na Câmara dos Deputados. E, você tem uma ideia, de cada R$1 investido em saneamento básico, R$4 são economizados na saúde. Então, veja daí a importância de uma empresa que trata dessa área. Ou seja, a influência é diretamente na saúde das pessoas e de como estão vivendo, se estão vivendo com bem-estar ou não. Hoje a Sabesp, por exemplo, está também num projeto que é muito importante para o Estado, que é o do projeto de despoluição do Rio Pinheiros. Todas aquelas bacias, os córregos que vêm da zona oeste de São Paulo, ao longo da Marginal Pinheiros, são várias ocupações irregulares que não têm esgoto tratado, inclusive porque a lei impede que a Sabesp entre para que possa fazer o serviço em áreas irregulares. Então, a solução disso vai ser tratar o esgoto que chega no córrego antes que ele chegue ao rio. Então, são novas tecnologias que estão sendo usadas para o bem-estar da população. Hoje a Sabesp está em 371 municípios de São Paulo. Então, a influência das atividades da empresa influenciam em todo o Estado. Obviamente, tem municípios, eu acho que é o caso de Ribeirão Preto, que tem o seu próprio serviço autônomo de água e esgoto. Né? Mas, na maioria do Estado, esse serviço é feito pela Sabesp. Então, essa política de distribuição de dividendos é a parte mais importante em se tratando de responsabilidade social com a empresa dessa natureza. Gestão de riscos é uma das políticas institucionais. Essa semana mesmo eu estava participando exatamente da análise de riscos e da forma de minorar os riscos da empresa junto ao comitê de auditoria. Uma das responsabilidades do comitê de auditoria é exatamente verificar quais são os pontos frágeis da empresa e como eles podem ser minorados ou evitados, principalmente ao desejo.
política institucional de indicação de quem são os membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, remuneração é um ponto importante também, como foi abordado no painel anterior, de qual a remuneração, de quanto ganham os diretores, os membros, os conselheiros. Isso tudo já está aberto. Quem quiser saber meu salário, pode, é só no portal da transparência também, vai estar tudo lá, todos os funcionários da Sabesp. E a política de porta-vozes, ou seja, quem pode falar pela empresa. As ações também, o plano de negócios, que já foi também bastante comentado aqui, a empresa tem que ter todo um planejamento, o Código de Conduta e Integridade, e essa nova denominação da Lei 13.303. A Sabesp já tinha o seu Código de Ética, apenas então, como eu falei, foram feitas as adaptações necessárias. E a Carta de Governança e as políticas públicas que são adotadas pela empresa. Então, para ser entendido, as estruturas internas, o que está em azul é o que já existia na empresa antes da Lei 13.303. Então, pode ver que a maior parte das exigências da Lei 13.303 já eram cumpridas anteriormente. E o que está em amarelo foi o que foi implantado ou adaptado após o início da vigência. Então, toda a parte da auditoria, controle interno, canal de denúncias, que é uma parte importante. Se tiver alguma coisa, ou sabe-se de alguma coisa errada que esteja acontecendo, eventualmente, numa empresa, há um canal de denúncia aberto, um procedimento de averiguação que tem todo devidamente estabelecido. O canal de confiança, foi implantado o canal de confiança, exatamente porque muitas pessoas pensam que alguma coisa está ocorrendo, não sabe se é certo ou se é errado. Então, no canal de confiança, eles ficam sabendo se algum procedimento utilizado ele está de acordo com as normas ou não está. O comitê de elegibilidade foi implantado exatamente para que seja feita a análise de quem serão os dirigentes da empresa, se eles estão dentro de todas as exigências que existem na lei e pelo próprio estatuto da empresa. E a política, foi implantada também a política de indicação ou implantação conforme os requisitos legais. Sendo uma empresa com a finalidade que ela tem, a importância, toda a diretoria e os administradores, eles têm todos esses treinamentos de controle interno, divulgação de informações, legislação societária, lei anticorrupção, política de gestão de risco, e todos os funcionários da Sabesp são obrigados a ter treinamento relativo ao código de conduta, exatamente para saber o que pode e o que não pode ser feito dentro da companhia. Isso é de alta relevância, principalmente se considerarmos que somente nos Estados Unidos o que é feito dentro da companhia, a imagem que ela tem perante o público externo é de altíssima relevância e influencia no preço das ações. E, inclusive, também, hoje, uma preocupação muito grande, embora alguns administradores ainda não perceberam a importância disso, que é das políticas ambientais. Hoje, todos os financiamentos internacionais perguntam-se, existe uma política ambiental dentro da empresa? Se não tiver política ambiental, aí não adianta, não vai ter financiamento. Hoje, o mundo está preocupado com isso. Então, não se pode sair por aí falando bobagem a respeito de meio ambiente. Senão, é jogar dinheiro pela janela. Rasgar dinheiro mesmo. Agora, quanto às experiências da Sabesp com os parceiros, a Sabesp, mesmo antes da Lei 13.303, já tinha suas parcerias firmadas com outras empresas. Então, nesses casos, são formados SPS, Sociedades de Propósito Específico, tudo dentro das práticas da governança e controles, inclusive a Lei 13.303 estendeu para todas essas controladas, essas empresas que tenham, seja controlada majoritariamente ou minoritariamente, tem regras um pouco diferentes, mas tem que ter todos os controles previstos em lei também. No caso da Sabesp, ela tem parcerias com SPS em Andradina,
Paulista Geradora de Energia, Cesan, Saneaqua, Acopolo, Atende e Incastigue. E todos esses casos têm que seguir todas as políticas de governança que estão aqui: Estatuto Social, Plano de Negócio, Acordo de Acionistas, Ata da Assembleia Geral, licenças, então tudo. Essas concessões, tem dois tipos que a Sabesp costuma fazer. Essas foram parcerias SPS, que a Sabesp entrou como acionista minoritário, embora, mesmo sendo acionista minoritário, por acordo de acionista, tenha uma voz ativa nas decisões da empresa. Então, por questões estratégicas, foram firmadas para participar de concorrências públicas para assumir os serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos em todas essas cidades aí. Então pode ver a participação da Sabesp em todas essas SPS. E tem outros tipos de SPS que são voltados mais a alguma questão tecnológica. Por exemplo, a Atende Ambiental, que estação de tratamento elevatória em Barueri. Essa estação de tratamento, ela recebe, a Sabesp, ela fornece o esgoto, né? Esse é tratado através da nossa parceira, a LAT. Então, tem todo um arranjo do que uma parte tem que fazer, do outra parte fornece. Esse é um exemplo muito interessante. A Aquapolo. A Aquapolo foi feito com a BRK Ambiental, e a Sabesp, ela fornece água servida, que é uma água, praticamente uma água de esgoto. A empresa BRK faz o tratamento da água, e essa água é transformada numa água de reuso. E o negócio é revender esta água para as empresas, porque é uma água mais barata, ela não se destina ao consumo humano, então é uma água não potável, mas em compensação ela serve para finalidades industriais. Então ela é um negócio muito interessante, e essa união das duas empresas dá uma ótima sinergia. E também PGE Paulista Gerador de Energia, que a Sabesp tem os seus cursos de água e as represas, e através disso faz um esforço conjunto para a geração de energia elétrica. Então esses são casos muito interessantes e vale muito a pena para a empresa, e assim acaba expandindo os negócios, que é muito importante essa expansão de negócios, para que ficar parado vai acontecer que nem aconteceu com empresas, por exemplo, de filme fotográfico, aí de um dia para o outro se extinguem. Só para ter uma ideia, parece exagero eu falar desta forma, o Bill Gates está com um projeto que a própria privada trata a água, ou seja, é uma coisa assim, existe, se procurar no YouTube, vão achar um filme a respeito disso. Então no futuro não vai mais ter tratamento de água, vai ser da própria vaso sanitário, já vai sair tratado. Isso já está sendo um projeto que já está sendo desenvolvido na África pelo Bill Gates. Então, para quem acha que certos negócios nunca vão terminar, eventualmente pode acontecer. A tecnologia está aí, nunca sabe o que pode acontecer. Então, a Sabesp também tem que direcionar e diversificar suas atividades e formar parcerias, porque a gente tem sempre que pensar no futuro. Com relação ao outro aspecto da Lei 13.303, o Regulamento Interno de Licitação e Contratos da Sabesp, que a Sabesp também desenvolveu seu regulamento interno, e foi aprovado, e o regulamento interno ele já passou por uma revisão, porque as necessidades surgem assim, o que precisa acontecer, o que precisa ser alterado, surge dia a dia. Então são questões que nós vamos sempre monitorando, e havendo necessidade, nós fazemos a alteração no regulamento, e já foi feita uma, e vai ser anualmente sendo feito sempre que precisar. Com relação antes dos regulamentos internos, o que existia era a Lei 866.693, que era burocrática, procedimental, ou seja, a Lei 13.303 partia do pressuposto
que o governante, que quem estava fazendo as compras, o serviço, contratando, ia fazer errado, então estava muito fechado, ela engessava mesmo. Já a Lei 13.303, ela é muito mais aberta, desafiante, ela dá mais possibilidades de que se, dentro da discricionariedade maior, mas, consequentemente, é muito importante saber que traz uma responsabilidade maior para quem está tomando as decisões. O resultado na Sabesp da implantação do regulamento interno foi aproximadamente, desde implantada a Lei 13.303, 700 licitações, com ganho de 19% no tempo das licitações. E 97% dessas licitações ocorreram em ambiente virtual, o que é muito mais seguro e muito mais rápido. E o desafio qual é? A evolução constante. Porque nós, todo esse período, desde 1993, nós estamos pensando com a cabeça da Lei 8.666. O que não só as empresas estatais, mas também o Tribunal de Contas. Então, o que precisa é sair essa cultura da Lei 8.666, que ela é horrível. Ela impede, muitas vezes, que a gente tenha uma agilidade que é necessária para uma empresa. Tá? Então, é mais ou menos aquilo seguinte: sai desse corpo que não te pertence, porque nós estamos em outro regime. Então, a gente tem que evoluir para ser mais eficiente sempre. Esse é o grande desafio da Lei 8.666, que tem que ser pensado tanto pelas empresas quanto pelo Tribunal de Contas. E essa, na minha parte, espero que, pelo menos, dá um panorama geral de como foi a implantação dentro da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Parabéns pela apresentação, muito boa, muito esclarecedora. Já estamos em cima da hora já, quer dizer, não estamos atrasados, mas também não estamos com nenhum minuto de adiantado. O próximo palestrante é o Dr. Cleberson Antônio Sábio Gomes, diretor vice-presidente da empresa Mato Grossense de Tecnologia e Informação, MTI. Muito obrigado, Cleberson, pelo esforço que fazem. Bom dia a todos. Meu nome é Cleberson, sou da MTI. Aí vocês devem estar perguntando assim: o que um cara de Mato Grosso está fazendo aqui falando de tecnologia, né? Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos, tem um dos maiores rebanhos bovinos do país, e eu estou aqui para falar da lei sobre tecnologia. Mas, assim, a gente foi agraciado com a visita do Aurílio e do Vitor lá em Cuiabá. A gente conversou bastante, a gente manteve contato. E o Aurílio fez esse convite, eu agradeço, Aurílio, esse convite, porque discussões tão profundas, né? Que eu acho que isso aqui é um fórum que vai servir para a gente evoluir e cada um poder melhorar, um ajudar o outro, na verdade, né? Fazer uma visão colaborativa de tudo isso. Então, quem que é a MTI, né? A MTI é uma empresa mato-grossense de tecnologia, ela é responsável pela operação corporativa de TIC do estado todo. Nós temos 174 clientes, mais de 200 sistemas da nossa responsabilidade, mais de 20 mil atendimentos anuais e mais de 60 serviços do nosso portfólio. Aqui o Aurílio pediu para que a gente viesse aqui falar sobre a nossa jornada em virtude dessa Lei 13.303. Né? O que a gente fez nessa... como vocês utilizaram a lei dentro da realidade de vocês, né? Então, assim, parcerias estratégicas. Isso aqui é importante falar. Por que foi importante para nós? Assim, eu vou dar um breve resumo do cenário que a gente pegou a MTI. O governador chegou lá no início de janeiro, fez um retrato. A MTI antigamente chamava Cepromate. É uma empresa de 46 anos. Em 2016 ela mudou o nome para a empresa Mato Grossense de Tecnologia. E o novo governador chegou, olhou, falou um raio-x dela, falou assim: ela e mais 6 empresas. Do jeito que está, extinção. Mandou para a Assembleia falou: pode fechar. Daí ele: ok, vou extinguir. Mas falou assim: antes de extinguir, eu vou dar para vocês 6 meses para vocês provarem a viabilidade de vocês enquanto empresa, e vou dar mais, se vocês me convencerem, vou dar mais 12 meses para você provar isso que está falando. Senão eu vou extinguir.
Então, assim, dentro desse cenário, é que a gente pegou uma empresa de 46 anos com uma cultura um tanto quanto arcaica, né, na mesa anterior foi falado, né, o Thiago falou, a forma de gestão da empresa muito, né, fisiológica, muito, assim, não um caráter empresarial, e a gente com esse desafio. E assim, qual que foram os dois grandes pilares dessa viabilidade da empresa Mato Grossense de Tecnologia que a gente fez? Foram dois. Primeiro, a gente tem que enxugar o quadro. A gente está num processo de PDV, né, um programa de demissão voluntária, onde a gente já tem 170 adesões, e a gente quer chegar até o final do ano de 200. A gente tinha 479 funcionários, e a gente agora está no processo de demissão voluntária de 200. Então, quer dizer, a gente vai quase 40%, aí a gente vai diminuir. Então, um pilar é diminuição, né, dessa máquina inchada, e o outro é justamente esse tema que eu vou falar. Porque assim, como que eu vou fazer? Eu tenho demandas, eu tenho 141 projetos catalogados que estão em andamento lá. Como que com o aumento de demanda por tecnologia, eu diminuindo o quadro, eu vou conseguir atender isso? Né? Porque tecnologia, assim, qual o nicho que a MTI quer se colocar? Né? A MTI ela quer ser o agente dentro do Estado, que tem uma visão sistêmica, porque assim, quando você pensa no Estado, a segurança pública tem os seus problemas, ela pensa em resolver os problemas dela, a Cefaz tem os problemas, ela vai estar pensando em resolver, o meio ambiente, cada um vai resolver o seu problema pontual. Eu tenho que ter alguém pensando, eu resolvo um problema aqui e atendo todo mundo. A gente queria ter essa visão sistêmica de ver os problemas do Estado e levar a tecnologia para resolver os problemas de uma forma coordenada. Então, assim, dentro disso a gente falou assim, com essa redução de pessoas, né, como que eu vou atender isso? Então, o nosso caminho que a gente foi parcerias estratégicas. Aqui foi na verdade, um caminho de sobrevivência que a gente encontrou. Né? Lógico que aqui, quem tá militando dentro desse tema aqui, sabe que as visões jurídicas são bastante conflitantes, mas assim, a gente teve que ir para o enfrentamento para a gente sobreviver. Né? Então a gente vai dar um breve relato da nossa experiência, né? Espero contribuir com algum tipo de discussão futura. Então, um artigo muito forte que a gente bateu é esse artigo 28, parágrafo 3º da lei, né? O inciso 2º, que é nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada à propriedade de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade do processo competitivo. Esse é o grande ponto da Lei 1303 que gera muito debate, né? Essa a justificativa da inviabilidade do procedimento competitivo. Né? Então, assim, a gente tomou muito cuidado com isso, mas foi isso que nos deu a possibilidade de fazer as parcerias que a gente está fazendo, encontrando soluções que a gente está propondo para o nosso governo. Então, quais foram os instrumentos legais? Aqui já foram passados por alguns, né? Lógico, a gente tem lá na Constituição Federal, que veio a lei 303, a gente teve um decreto estadual regulando essa lei, né? Então, assim, como a gente tem uma receita operacional bruta abaixo de 90 milhões, então a gente não pegou toda, né? Então o decreto regulou aonde a gente ia atuar. A gente fez um regulamento de licitação e contratos, que também está em uma segunda fase, porque assim, a gente trabalhou muito forte com a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, e a PGE, e eles fizeram já alguns apontamentos, e a gente está na segunda versão desse regulamento de licitação e contratos, e da nossa instrução normativa, e dentro do nosso processo de parceria estratégica. Então assim, nós estamos lançando agora uma segunda versão todos esses elementos jurídicos, né, com a maior solidez, né, para que esse processo seja o mais desinteressado possível. Então, a parceria da visão da MTI tem algumas palavras-chave aqui que a gente utiliza no momento da gente selecionar parceiros. Né? Então, assim, é uma real intenção das empresas colaborarem. Uma coisa, relacionamento duradouro e abrangente. Né, que a empresa, assim, agora, na 866 você tinha contratos, é um ano, no máximo 5 anos. A parceria estratégica, não. É um relacionamento duradouro, onde assim, não tem uma limitação, assim, mas você vê que tem alguns vícios da 866 assim, lá dentro, fala, não, pode ser duradouro, mas faz de 5 anos, e daí já pega da 866, sabe? Então assim, todo o ecossistema jurídico ainda tem um certa vício da lei 866, né? É uma coisa que acho que aqui é claro para todo mundo,
que assim, a gente tem que ter um novo mindset em cima dessa lei, assim, e é difícil, porque as pessoas, eu lembro na primeira reunião da CGE, foi assim, até impactante, os auditores chegaram assim, ó, vocês estão de sacanagem, vocês querem fazer burlar a lei 866 para ter não sei o que, assim. Cara, então assim, foi um impacto, porque assim, o cara já veio falando que você, porque assim, toda relação público-privada aqui no Brasil, ela é sempre, pô, os caras estão de sacanagem. Então assim, a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que ter mecanismos que dão transparência, que dão, mas que possam, né, permitir essa relação com o privado, público-privado. Eu sei que depois da 8ª reunião com a CGE, hoje, esse cara que apontou a gente, hoje ele é um parceiro e foi um dos caras que mais contribuíram para essa nova versão do regulamento de licitação e contrato. Então assim, por quê? Porque a gente discutiu ideias, mostrou aonde a gente queria chegar e ele viu que a gente queria fazer o processo mais robusto possível para viabilizar esse modelo lá dentro do estado de Mato Grosso, né? Então aqui nós temos aqui projetos para o crescimento do estado, né? A questão de novas tecnologias, que o Thiago aqui falou também, assim, o que de novo, o que de inovação está trazendo essas parcerias, né, para o caso do estado. Acesso a nova fronteira exploratória, conhecimento específico e uma coisa fundamental, uma oportunidade única de negócio, né? Como que eu vou conseguir comprovar essa oportunidade única de negócio? Isso aí é uma coisa também que assim, é bem complicada de objetivar, né? Porque assim, quando a gente discute com a CGE, como que você objetiva isso? Então é isso que a gente trabalhou bastante lá com eles. E assim, quando que a parceria é vantajosa, né? Então assim, quando que assim, você parte para o caminho, nem tudo você se resolve com parceria, né? Alguns tem o rito de licitação da 13303, né, que você segue. Você tem um regulamento de licitação e contrato que você segue ritos normais. Mas quando que você parte para a questão da parceria, assim, para resolver algum problema? Porque assim, eu tenho um monte de problemas lá. Qual daqueles problemas eu vou resolver com parceria? Eu digo que tem que atender esses 4 pilares aqui. Eu tenho que ser bom para todo mundo. Primeiro, ele tem que ser bom para a MTI, porque é nós que estamos lá querendo sobreviver. Então assim, a MTI, ela tem que, com essa parceria, ela tem que ter um ganho tecnológico, ela tem que ter algum ganho financeiro, porque a gente quer sobreviver dentro dessa estrutura toda. Tem que ser bom para o parceiro, né? O parceiro não vai fazer uma parceria, o mercado privado não vai vir aqui para perder dinheiro, né? Ele está olhando o lucro e vê uma possibilidade com isso, ele conseguir isso. Só que tem que ser bom, uma coisa que a parceria é muito importante, ela tem que ser boa para o cliente. Porque quando você faz uma parceria, você traz essa inovação tecnológica, você disponibiliza uma solução, essa solução, uma coisa que o TCU bate muito nessa tecla. Essa solução tem que ter um grau de agregação da empresa pública, né? Aquilo que até o Auri falou, não pode ser uma simples revenda, não posso ser um simples barriga de aluguel. Ela até apontou o CERPRO em uma das parcerias essa questão da barriga de aluguel. Não pode. Inclusive, ou seja, uma das contribuições, dentro da nossa documentação, tem um capítulo específico que fala assim, ó, grau de agregação que a MTI está tendo na parceria. Então, assim, aquilo vai passar por uma série de fases para verificar se aquele grau de agregação justifica a parceria. Porque, se justificar, o que a parceria faz? Porque a parceria ela não gera ônus para nenhuma das partes. A parceria ela é o privado e o público colocando um novo produto no portfólio da empresa pública. Olha, eu tenho esse novo produto aqui, que eu agreguei, gerei uma inovação, só que para desenvolver ele eu precisei de um braço privado. Só que a grande vantagem, quando eu falo aqui que o cliente tem que ter essa vantagem, é que a hora que quem for comprar isso aqui, tem que comprovar a vantajosidade disso. Então, assim, isso que é o grande benefício que as parcerias públicas trazem para todo o ecossistema público. Porque quando o cliente for comprar, aquilo lá tem que ser comprovadamente vantajoso para ele. Porque senão ele pode, eu vou comprar da MTI, mas aqui na Coderp eu tenho uma ata de registro que é mais barato. Não tem como ele comprar. Então, assim, é uma das premissas que a gente coloca que tem que fazer sentido para quem for comprar a vantajosidade. Outro ponto importante é a sociedade, porque assim, agora é um conceito mais, é uma questão conceitual que a gente está usando muito nas discussões do meio jurídico, que isso aí, cara, é uma situação boa para a sociedade. Vou dar um exemplo claro que a gente acabou de fechar, né? Inclusive a gente está muito feliz lá, porque é um dos primeiros recursos que estão na conta, né? Então assim, quando a gente está aqui no mundo eu chamo de fantástico mundo do PowerPoint, né? Aqui aceita tudo. Tudo que você coloca aqui é maravilhoso. Eu quero o dia, segunda-feira, lá, o negócio acontecendo. Então, assim, hoje a gente já tem um recurso na conta do governo do Estado, advindo de uma parceria.
Então, nessa parceria, a gente tem um cliente de uma PM, né, uma polícia militar de determinado estado aí, que pesquisou em 8 estados diferentes essa solução. E dentro dessa solução, a mais barata foi a que nós disponibilizamos. Então, em torno de 500 a 700 mil mais barato de todos que ela pesquisou. Isso que quer dizer? Que nós, através de uma parceria com o privado, disponibilizamos uma solução tecnológica de relevância, aonde trouxe uma economia de 500 a 600 mil na Polícia Militar. O que isso quer dizer? Que a sociedade, em vez de gastar desse valor, ela pode gastar esse dinheiro lá na segurança pública, lá do estado dela. Então, assim, a sociedade se beneficiou dessa estrutura que a gente fez, enquanto empresa pública com o privado. Então, assim, eu acho de muita relevância isso que a gente está fazendo para a sociedade. Eu acho que esse recado também é importante. Então, aqui tem a jornada da parceria da MTI, né? A gente fez a adequação desde de 2018, que era obrigação, né? Desde julho de 2018, a gente começou a fazer as adequações, começamos em setembro a estudar as parcerias, no final de dezembro a gente já tinha alguns instrumentos produzidos, fevereiro o primeiro modelo de negócio, maio de 2019 nosso primeiro contrato assinado com a parceria, agosto o nosso primeiro cliente, agora a gente está em setembro aqui, nova proposta dos instrumentos, em outubro a gente teve o segundo contrato, em dezembro a gente vai fazer um evento nacional sobre esse tema também, inclusive eu vou convidá-los, vocês todos aqui. Aqui então a viabilidade dos modelos antigos, né, que a gente precisava de uma alta capacidade orçamentária e financeira, a gente requer um alto investimento, tudo com maior custo, então a gente tinha que comprar do fornecedor para dar para os nossos clientes. Então esse modelo você tem que ter um CAPEX elevado. O novo modelo, a gente inova o processo de aquisição, né, a gente desonera esse CAPEX que o governo não tem. A gente, por exemplo, Mato Grosso está numa situação de calamidade financeira, o governador vai sair agora, mas a gente estava até agora um decreto de calamidade financeira. Você não tem capacidade de investimento. Então, com a parceria, o que a gente faz? Em vez de ter o CAPEX, todo o serviço da parceria, a gente trata como um OPEX, que a gente vai diluindo aquelas aquisições em forma de serviços. Um menor custo e melhor o prazo de entrega também, que é outra coisa que o mercado privado traz, né? Porque o mercado privado é muito mais ágil que o mercado público, né? Isso aqui é só para dar uma visão. Hoje, na verdade, nós temos mais de 87 empresas conversando com a gente. Para mostrar que assim, não é tudo que chega que é parceria. Dentro do universo de 87 empresas, hoje eu só tenho dois contratos de parceria. Porque eu tenho todo um rito que eu tenho que seguir para que isso seja feito de forma a mais sólida possível, né? Então, assim, dentro das parcerias estratégicas tem essas duas. Quais são as duas que a MTI fez? Uma foi com a Google, através, né, a Google, como é uma empresa multinacional, a gente tem contrato com a Google desde 2013, depois da Lei 863, da Lei 13303, né, a gente procurou e falou assim, a gente tinha uma base instalada gigante da Google, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para a gente continuar ou expandir essa. Aí a gente foi para o caminho da parceria, celebramos o contrato com ela, né? Ela indicou uma empresa para ser o porta, a porta de conexão com ela. Então a gente fez a parceria com a Google. O primeiro produto que a gente colocou no portfólio é um G Suite. Hoje você tem o MTI G Suite. O que é isso? É o G Suite, o Gmail, é toda a plataforma de colaboração da Google, só que a MTI, assim, mas como que isso aí é barriga de aluguel? Não, a MTI teve que entrar com uma camada de tecnologia lá. Então, assim, o nosso G Suite, ela tem o quê? Uma criptografia. Os e-mails que estão no G Suite, né, você pode criptografar ele, aí onde as chaves de criptografia estão armazenadas dentro da MTI. Então, assim, está dentro de uma empresa pública. A Google não vai ter acesso a essa chave e o e-mail lá ele não vai conseguir enxergar. Então, assim, nós desenvolvemos um modelo de criptografia onde a gente colocou essa camada dentro do G Suite. Então, assim, o nosso G Suite é diferente de qualquer um do Brasil e do mundo. Então, isso é uma capacidade de inovação. Isso é novo. Então, assim, hoje nós temos um produto. Então, a gente pode comercializar o G Suite da MTI. A gente tem também a backup. A gente pode pegar as contas da Google e você fazer o backup dentro da infraestrutura da empresa pública, que é a nossa, né? Então, assim, é mais um produto que a gente inovou. Hoje, você fazia o backup na nuvem da Google, você faz o backup de todas as suas contas dentro da infraestrutura da empresa pública. Meu tempo está esgotado e...
Daí temos o processo de fiscalização eletrônica, tem o XVIA, que é um novo projeto, que é a gente que vai, é a maior inovação que nós vamos fazer. Que é isso aqui, assim, desculpe o tempo já está esgotado, mas assim, até a gente tem que falar. Essa parceria, assim, porque quando a gente fala parcerias privadas, não é só a questão do valor, é a questão da troca de conhecimento. Esse processo, esse produto, como que está sendo desenvolvido? Vocês sabem que a Estônia é um dos países mais, né, digitais do mundo. Então, isso aqui é baseado no X-Road da Estônia. Nós estamos com a equipe da Estônia, na Suécia e da MTI e uma em São Paulo. São 4 polos a gente desenvolvendo isso aqui. É uma arquitetura de interoperabilidade distribuída, aonde vai ser a base para que a gente vai fazer o nosso MT Estadão 2.0, onde a gente quer dar o mesmo tratamento que a Estônia tem, a gente quer trazer isso lá para dentro de Mato Grosso. Que é o quê? Os serviços o cidadão mato-grossense, ele não tem que, eu quero pesquisar o meu veículo. Não, eu tenho que ir lá no Detran saber as minhas multas. Tem que ir lá na Cefaz saber o meu PVA. Não, vai trazer tudo que a gente tem do cidadão mato-grossense, vai trazer isso tudo de uma forma integrada para ele. Ele vai se autenticar e ali, tudo que ele tiver do Estado vai estar de uma forma integrada. Quem vai permitir isso é esse XVIA, né, que a gente está desenvolvendo junto com a Google. Então isso mostra o quanto que a parceria pode ser benéfica para a empresa em termos de tecnologia. Enfim, aqui tem as ações importantes, né, que a gente trata: a origem da demanda, a estruturação da ideia, a seleção do parceiro, o controle de sigilo. Aqui são algumas etapas previstas no nosso processo para fazer essa questão da seleção do parceiro. As lições aprendidas, que eu acho que é importante deixar aqui, de todo esse caminho que a gente percorreu. Alinhamento com o ecossistema de controle jurídico, né? Então a gente promoveu várias reuniões com o PGE, CGE, Casa Civil, todo o ecossistema. Pensar nos processos complementares. Quando você faz uma parceria, não é só a parceria, como você vai realizar o pagamento disso, a operação pós-parceria, é uma coisa muito importante você pensar. A seleção do parceiro, que é a etapa mais importante do modelo, que é uma gestão desinteressada. Preparar a equipe, que o processo envolve todas as áreas da empresa, é jurídico, é técnica, todas as áreas. E ter um responsável único desse processo na empresa, que é a questão que a gente colocou dentro da unidade estratégica de inovação, que para nós isso é um processo inovador que a gente coloca de contratação também. E aqui tem um processo interessado, como que a gente faz. Depois vocês vão ter acesso a essa apresentação. Quem tiver dúvida pode mandar e-mail, a gente vai tirando. Assim, o que a gente passa, por onde passa, comitê técnico, diretoria executiva, assessor, todos os conselhos de administração, para ver o rito que é para você fazer uma parceria, né? Preocupação. Uma coisa que eu queria deixar aqui é as corridas estatais. Porque assim, isso aqui é um fórum que está algumas estatais. O que acontece? Se todas as estatais forem fazer parcerias com determinados fornecedores, o que acontece? Uma vai minando a outra. Não, a minha é mais barata, daí aquela parceria tem que fazer. Assim, qual que é o fórum? Eu estava em Brasília com 19 estados na semana passada. A gente fazia um grande marketplace para agilizar isso. O que é isso? É você saber qual que, por exemplo, Jundiaí, o que Jundiaí tem de bom? Eu não vou fazer parceria para... se Jundiaí já tem, eu já vou consumir lá. Então, assim, eu vou fazer outro tipo de parceria que agrega a esse ecossistema como um todo. Então, essa discussão entre as companhias, né, quem pode operar na Lei 13.3, se for bem utilizada, todo mundo pode se beneficiar dela. Né? Porque, assim, se eu tenho uma solução pronta lá, o tempo que eu vou fazer para fazer todo esse rito aqui, não, eu vou lá, consumo, eu sei que vai ser um valor melhor, eu vou lá, pego e utilizo a solução tecnológica para resolver o meu problema. Né? Então, é uma discussão, acho que importante a gente trazer. Casos concretos são poucos e requerem maior alinhamento com instâncias de controle. Quem está fazendo isso agora é inovador, a gente vai tomar pancada, né? Porque assim, você está sendo disruptivo, querendo ou não, você está saindo fora da casinha ali. Então, quem está operando aqui sabe que tanto de pancada que está tomando de todo lado que tem, né? Tanto da área jurídica como da área privada, que não é parceiro seu, também mete pau, assim, mas o legal é assim, você pode fazer parceria com várias, então assim, a gente não fecha para ninguém, então isso é interessante. E para finalizar, a gente vai ter dia 10 de dezembro, um evento junto com o Instituto Brasileiro de Governança Pública, lá em Cuiabá. A gente vai trazer o TCU, né, para discutir aspectos controversos da Lei 13.3,
e a inaplicabilidade do dever de licitar das empresas estatais. Né? Então, assim, a gente continua essa discussão, continua trazendo um ecossistema jurídico para essa discussão, para a gente possa evoluir cada vez mais e trazer os melhores resultados para a sociedade. É isso, qualquer dúvida, meu e-mail está aí, vocês podem entrar em contato, desculpa o tempo. Bom, às vezes os encontros têm esse problema de horários e controle rígido. A gente se prepara durante dias para fazer uma fala, chega e tem que falar correndo para poder dar tempo de todo mundo ouvir e não atrasar muito. Nós já estamos com o nosso palestrante da tarde, que já chegou aí, o Gil Jardelli, a quem eu agradeço muito a disponibilidade da vinda, bem-vinda a Ribeirão. E nós já temos 2 palestrantes muito importantes, duas experiências que são muito bem-vindas e vão nos ajudar muito, da Prodesp e da Prodam. Vou primeiro chamar o Rodrigo Mauro Ruiz e Matos, que é o superintendente de negócios da Prodesp, e a seguir fala o Daniel, presidente da Prodam. Pelo menos vou deixar para o Daniel, turno do almoço. Bom, obrigado pelo convite. Vou tentar ser rápido aqui, breve, para falar um pouco do momento que a Prodesp está passando. A Prodesp está passando por um momento de revisão do que ela pretende ser algumas outras empresas aqui para o futuro, né? E qual é o reposicionamento que a gente quer fazer da empresa dentro dessa gestão. Por favor. Vou passar um vídeo rápido que vai falar um pouco aqui do momento da Prodesp, para apresentar a quem não conhece, depois a gente retoma. Por favor. Nós somos a Prodesp. Nossas soluções estão na segurança pública, na gestão do trânsito, na emissão de carteiras de habilitação e de identidade, no registro das matrículas e das notas dos estudantes, em hospitais públicos e unidades de saúde. Nossa inteligência na gestão de dados é usada também na coordenação das doações de órgãos e cirurgias de transplantes. Sistemas da Prodesp permitem o funcionamento ágil e eficiente dos mais de 70 postos do Poupa Tempo, eleito pelo Datafolha como o melhor serviço público por 5 anos seguidos e aprovado por quase 100% da população paulista. Nós fazemos parte de cada minuto do seu dia. São quase 2.000 sistemas rodando simultaneamente em um dos maiores data centers públicos da América Latina. Eles fortalecem a gestão pública e dão suporte aos órgãos da administração estadual e das prefeituras no atendimento ao cidadão. Criamos soluções que beneficiam a sociedade como um todo. Nossos especialistas trabalham com agilidade na inovação e na entrega, promovendo eficiência e tecnologia de ponta. A Prodesp é reconhecida como uma das melhores empresas da indústria digital no Brasil. Nossa rede de computadores, com 4.000 servidores físicos e virtuais, processam e guardam 14 petabytes de informações, o ativo mais valioso da atualidade. Eles são protegidos por salas-cofre blindadas, à prova de queda de energia, incêndio, alagamento e invasão. Barreiras físicas e lógicas mantêm as informações em total segurança, bloqueando milhões de tentativas de acesso indevidas por mês. Para nunca parar e nunca falhar, a Prodesp é abastecida por uma usina de energia capaz de iluminar 16.000 casas populares. É assim que a Prodesp simplifica a vida dos cidadãos desde 1969. Com soluções integradas e mantendo parcerias sólidas com o governo do estado, prefeituras e com a população paulista.
Enquanto você aproveita as facilidades criadas por nossas soluções, a Prodesp prepara novas experiências para te apresentar o futuro. Bom, o desafio que nós temos aqui com a empresa, que é torná-la uma empresa que seja relevante e que faça sentido pela sua própria existência. Né? Uma empresa hoje, a Prodesp é uma empresa controlada aí pelo governo do Estado, tem um volume muito grande de contratos, uma presença muito grande dentro da estrutura do governo em municípios. Nós temos hoje quase 300 contratos com as cidades aqui no município. Operamos o sistema Poupatempo, é quase uma empresa à parte, quase do tamanho da própria Prodesp. Mas a questão que nós estamos discutindo com ela é o fato dela ser relevante. Nós queremos ser contratados pela relevância, não queremos ser contratados pela obrigação dos nossos clientes. Então, todas as ações que nós estamos fazendo no sentido de reposicionamento da empresa é fazer com que ela tenha preço, qualidade, que ela seja competitiva, que ela tenha um foco no olhar, no ouvido que o cliente está precisando e que possa se posicionar como uma opção real aos nossos clientes. Nós conseguimos já nesse ano, como exemplo, competir igual para igual com alguns clientes do setor privado em cerca de 20, 30 contratos que normalmente eram feitos com outras empresas do mercado privado, com os nossos clientes. Então a gente está buscando se posicionar dentro desse nicho, ou seja, pegar todo esse conhecimento que tem dentro da empresa, toda essa estrutura, todo esse volume que o Estado já investiu dentro da Prodesp e transformar isso de uma forma relevante para o cliente. Né? Não dizer que ele tem que nos contratar porque nós somos a empresa do Estado, ele tem que nos contratar porque a gente está agregando algum tipo de valor real para eles, não só em termos financeiros, mas também em termos de qualidade. Então, reposicionar a empresa dessa forma tem sido um desafio muito grande. A gente está fechando agora o plano de metas para o próximo biênio. O plano de metas antigo que a gente está operando aqui, ele era todo focado na própria empresa. Então, você leu o código, o documento, ele falava dela própria, como ela ia fazer para ela própria subsistir. Né? Então, isso é um indicativo de que esse não é o modelo que nós queremos da empresa e esse não é o modelo pela qual ela não foi extinta. Ela também passou metade da transição extinta. Né? Ela salvou nos últimos 2 meses de 2018. Inclusive, aí com a opção de nós vamos incorporar a empresa social. Que o Estado não só tinha uma empresa, acabou criando quase 2 empresas de tecnologia. Né? A empresa social acaba prestando muitos tipos de serviços para vários clientes, inclusive concorrendo com a própria Prodesp, que não faz o menor sentido do ponto de vista lógico. Né? Então a imprensa ela vai ser incorporada por nós e nós vamos ter que dar este salto, né? O salto para o governador. Imagina que essas empresas elas existam, que tenham concorrência, um caso atípico, por exemplo, da Sabesp, né? O colega comentou, a Prodesp ela tem concorrência, ela tem outras empresas, esses ativos que estão aqui, eles podem eventualmente ser transferidos para o mercado privado. Por que não são? Porque nós temos que provar algum motivo diferente para que isso não aconteça. Então, os nossos desafios que vão perpassar, inclusive as questões de estratégia, de lei de inovação, de junção com outras empresas para fazer o desenvolvimento, vão passar primeiro por essa avaliação. A gente, pelo porte, foi muito procurado por empresas, principalmente do setor privado, para fazer parcerias estratégicas. Né? Apesar de a gente ter implementado aí todas as disciplinas da 13303, nós não fizemos ainda nenhuma parceria por 2 motivos. Esse ano foi um ano de arrumar a casa, né? E o segundo, que nós precisamos ter muito critério do que é fazer uma parceria estratégica. Como o colega aqui do MTI já comentou, nós não queremos ser barriga de aluguel de empresas que querem acessar um outro mercado. Nós precisamos criar, discutir qual é o valor real que uma empresa dessa pode colocar para nós. Nós temos aqui a possibilidade de fazer algumas atividades na área de saúde, junto à Secretaria de Saúde. Tivemos uma primeira discussão com a Prodan, meu colega Daniel aqui com a diretora jurídica, para ver como é que a gente pode trabalhar sinergias e explorar competências, como você bem colocou. Vou dar um exemplo aqui, Daniel, desculpa. A Prodan tem muitos serviços, por exemplo, voltados ao município,
core dela é a cidade de São Paulo, né? Nós temos um outro modelo de estratégia que é mais amplo no seu atingimento. Por que não? Eu posso pegar um produto deles, agregar algum tipo de serviço que nós dois possamos ir ao mercado juntos, né? Não faz sentido eu desenvolver um produto para o município tendo uma instituição irmã na mesma cidade com uma solução dessa, né? Então, esse é o nível de discussão que a gente está fazendo aqui. Para não me alongar muito, deixa eu ver. Aqui estão alguns dos nossos principais projetos para nós desenvolvemos aqui esse ano. Esse primeiro, inclusive, aqui foi feito aqui em Ribeirão, que é o Hora Marcada, que é o acesso ao agendamento eletrônico das agendas da rede pública de saúde pelo aplicativo, que é um negócio, na teoria, muito simples, né? Quase bobinho, mas não era feito. Então, hoje, as agendas, a ideia é levar... Aqui, né, em Ribeirão. Então, aí, não me lembro agora o número de... Foi o primeiro, né? Passamos por vários outros projetos. Os grandes projetos que nós tivemos aqui foi o São Paulo Sem Papel, que foi a informatização aí dos trâmites digitais e eletrônicos para eliminação do papel dentro do Estado. Atingimos essa semana aqui, em 4 meses de operação, 1 milhão de documentos digitalizados, dá mais ou menos aí 5 milhões de páginas. Prevemos que o Estado vai gerar 4 bilhões de páginas digitais por ano. Isso vai economizar significa em termos de dinheiro, quase 100 milhões de reais que vão ser economizados pelo Estado com o uso desse sistema. A implementação do integrador estadual junto com a JUSESP, dentre outros que a gente estão colocados aqui. Mas para o ano que vem, que é onde a gente começa a olhar para frente, a ideia é levar o Poupatempo para todos os municípios do Estado de São Paulo, através do que a gente está chamando do Poupatempo 4.0, o Poupatempo de bolso. Não dá para criar uma estrutura física, que é muito cara, né, igual nós temos nos grandes centros, mas a ideia é digitalizar o máximo possível dos serviços do Estado e levar pelo menos um totem, ou pelo menos um pequeno posto para todos os municípios. E dar ao cidadão acesso aos serviços que hoje são prestados pelo Poupatempo, expandindo os serviços, evidentemente, a todo cidadão paulista. Hoje a gente tem pessoas aqui no Estado que estão a mais de 100 quilômetros de um posto Poupatempo. Ou seja, para tirar um RG, para tirar um documento, ele precisa fazer essa viagem. A ideia é que não o faça mais. Então, para isso, a gente tem a digitalização de serviços incluídos. Por exemplo, o RG digital, o fato de você poder fazer o licenciamento do seu carro e retirar a sua carteira de motorista e já receber, assim que antes de receber a via física, poder sair do posto já com o documento digitalizado, são implementações que a gente está buscando fazer. E um outro projeto que a gente vem discutindo, que é o São Paulo 360, que é um grande data lake. A Prodesp tem hoje mais de 2.000 sistemas, uma infinidade de dados de todos nós, de todas as empresas, de todos os serviços, de todas as pessoas. A ideia aqui é reunir todas essas informações num grande banco de dados, um grande data lake, e devolver isso como serviço para a população. Muito ligado aí à questão central do Poupatempo, né? Você ofertar serviço, mas também nós pretendemos ofertar serviço para o próprio Estado, né? Aquela pessoa que tem um filho na escola, aquela criança tem um calendário de vacinação, que a escola controla onde está a criança, mas a Secretaria de Saúde só sabe dele quando ele aparece lá para ser vacinado. Ou seja, começar a fazer esse tipo de inter-relação sistêmica, sem buscar alteração dos sistemas legados que já existem, mas devolver isso na forma de uma plataforma digital estruturada e como serviço, né? É o grande projeto que a gente quer, é o grande desafio que a gente tem para fazer. Voltando um pouco lá sobre a 13, a gente avalia como é que nós trabalhamos hoje. A Prodesp tem acordos operacionais com os principais fabricantes de software e hardware. Nós vamos estender esse universo de acordos para praticamente todas as grandes fabricantes que estão sendo colocadas. Nós não fazemos revenda de software, né? Mas tudo isso é para que a gente possa pegar um produto, por exemplo, de uma determinada fabricante até de hardware e desenvolver um produto novo da Prodesp a partir disso. Por quê? Nós queremos mudar o nosso portfólio de serviço. A Prodesp tem mais ou menos aí um catálogo de 500, 600 serviços. Nós queremos trocar todo esse catálogo, né? Hoje, só de máquina de acesso a data center, nós temos uma infinidade de produtos. Isso é commodity, né? Nós não vamos sustentar a empresa mais 5 anos se a gente for para essa linha, apesar de não ser uma linha importante, né? Mas nós precisamos acompanhar a modificação de que as pessoas estão adquirindo, por exemplo, storage. Questão de nuvem,
muito premente. Né? Temos uma outra implementação para ser feita no que vem, que é a tal da multi-cloud. A ideia é que nós os nossos clientes possam acessar as nuvens públicas e a própria nuvem privada da Prodesp, sem se preocupar se ela é Google, se ela é Amazon, se está no data center da Prodesp, mas que tenha um serviço único. E junto com tudo isso, é estabelecer um processo novo, mais profissional, de gestão da relação com os nossos clientes. Né? Nós estruturamos a empresa agora a partir da área de relacionamento e negócios, ou seja, como são as pessoas que vão atender os clientes, como é que eles ouvem, como é que eles determinam, como é que a gente traz para dentro uma demanda e como é que isso vira um produto novo, como é que isso vira uma demanda estruturada que possa ser vendida para competir com o que o cliente faz. Né? Eu vim, junto com o nosso presidente, do mercado. A gente era o primeiro a querer dar o bypass na Prodesp. Né? Porque a Prodesp trabalhava ali as suas fragilidades sustentadas do fato da obrigação da contratação. E isso é horrível. Você pôr o cara fazer uma contratação já está errado desde a hora da proposta, vai ser um contrato horrível, vamos sempre ter uma outra questão de dificuldade. A ideia é que a gente vá discutindo com essas pessoas, não, eu quero ser contratado porque eu entendo do teu negócio, porque eu tenho um preço, porque eu consigo te fazer uma oferta em termos de prazo e recursos adequados, para que a gente possa dar saúde à nossa operação. Esse é basicamente, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui, basicamente o nosso desafio. Cumpriu 5 minutos? Né? Obrigado pela atenção. Atualidade britânica, obrigado, Rodrigo. Daniel Gleiser Ramalho, diretor-presidente da empresa de tecnologia da cidade de São Paulo, a Prodan. Obrigado pela presença, viu? Bom dia, quase boa tarde, ou já boa tarde a todos. Missão aqui bem fácil de conseguir, depois de tantas reflexões, tantas experiências, tantos pontos extremamente bem colocados aqui por todos os palestrantes, suceder todas essas apresentações. No finalzinho aí da nossa manhã, já um cansaço batendo, a fome também aí se colocando, né? E, sem querer aqui também atrasar mais o andamento do nosso seminário aqui, brilhantemente conduzido aqui, idealizado pela CODEP, pelo Aurílio, que a gente agradece demais aqui pelo convite e parabeniza pela oportunidade aqui de dar esse espaço de discussão para temas tão relevantes. Tanto a temática da manhã, dos desafios da nova legislação, da nova estruturação que a lei de estatais coloca, e vem trazendo aí muitos benefícios colocados aqui, mas uma série de adaptações, de questões aí a serem ainda trabalhadas, por todos nós, órgãos de controle, sociedade, as próprias empresas, administração direta, e também a estrutura que a gente vai ver no período da tarde em relação ao LGPD, que junto a essa estrutura também coloca enormes desafios também adicionais às empresas de tecnologia estatais. Então, eu acho que hoje é um dia para a gente realmente louvar, porque eu acho que traz a possibilidade da gente falar, aprender, escutar e refletir muito sobre os desafios que a gente tem aí nesses próximos meses em relação à nossa área. Eu vou acabar então também sintetizando bem a minha fala aqui, para também não repetir o que já foi colocado, mas para a gente efetivamente centralizar e talvez em alguns pontos que eu acho que são mais relevantes em relação a essa temática da parte da manhã. Eu acho que foi muito interessante verificar a participação direta aqui do nosso prefeito, Duarte Nogueira, de estar presente, se dedicando pessoalmente a essa questão, um homem público que vem aí buscando efetivamente se
adequar as necessidades ou fazer a transição aí que a sociedade hoje atualmente busca, né, ou exige, né, do setor público em relação aí às novas tecnologias, às novas legislações, a transparência necessária, né? Saúdo muito a forma como o prefeito Duarte Nogueira vem colocando isso em pé aqui em Ribeirão Preto. Me sinto confortável também porque é a diretriz que a gente tem em São Paulo também, do prefeito Bruno Covas, que vem exigindo a mesma questão, né? Como é em Jundiaí, como tem sido pelo governador também João Dória, né? E no Mato Grosso, que a gente viu aqui também o colega da MTI. Eu acho que isso nos traz aí um conforto também de enfrentar os órgãos de controle, como foi colocado pelo Cleverson aqui, de que a gente tem aí uma atuação disruptiva em relação a uma nova legislação e que, se não houvesse aí realmente uma necessidade, aí, um amparo em relação à própria gestão da administração direta, nada disso seria possível, né? E provavelmente nenhum de nós teríamos encarado esse desafio, né? Então, colocar e louvar também essa questão. Eu tinha feito uma apresentação focando aqui na lei dos estatais, mostrando de que forma a Prodan também já fez o seu compliance em relação aos instrumentos necessários aí da lei dos estatais. A gente está com toda a adequação feita em relação aos instrumentos obrigatórios. A Prodan está acima do limite dos 90 milhões, colocado aqui já na apresentação, na primeira apresentação que a gente teve. Então a gente tem uma série de necessidades de implantação, ou veio aí num caminho de adequação em relação aos instrumentos que a gente já tinha, alguns deles estruturados aí pela própria legislação municipal. A gente já tinha alguns decretos, algumas legislações municipais que anteciparam algumas questões em relação a esse compliance. E hoje a gente vive um momento que eu diria também sui generis, porque na medida que a gente já tinha, né, uma legislação própria municipal que iniciava e estabelecia alguns pressupostos a serem cumpridos pela administração pública indireta, né? E a entrada da Lei Federal 13.303, que veio trazer isso, né, sobre um aspecto mais disciplinador, sobre o ponto de vista nacional, a gente vive hoje um processo de adaptação, né, entre o que a legislação municipal já previa, o que são os instrumentos que ela tem que são adicionais a 13.303 e quais aqueles que devem ser cumpridos uso da legislação federal. Então, para dar um exemplo aqui, a gente tem a obrigatoriedade hoje da carta anual, né? Foi já colocado aqui, estabelecendo, né, quais são, né, os objetivos estabelecidos pela empresa, né, onde se pretende chegar, o que se vai se fazer sob o ponto de vista administrativo. E a gente já tinha na legislação municipal do município de São Paulo a instrumentalização através do compromisso de desempenho institucional, né, que é o CDI, né? Então, hoje em dia, né, a legislação ainda está presente, então a gente vem discutindo o conselho de administração da empresa, nos órgãos de controle, né, dentro do município, se um prevalece sobre o outro, se os dois têm que ser feitos, né, e qual é efetivamente a matéria a ser tratada eventualmente em cada um deles. Então, hoje a gente tem, além da carta anual prevista na 13.303, o compromisso de desempenho institucional, o CDI, previsto em decreto municipal, e a gente está, né, as últimas 2 reuniões, inclusive do Conselho de Administração, discutindo um pouco qual é o perfil de cada uma delas, se um copia o outro, se algum tem uma performance ou uma previsão um pouco diferente, como é que a gente faz a adaptação disso. E eu acho que esse ponto, né, da adaptação da legislação, eu acho que é uma questão bem interessante, e eu acho que eu vou tentar na minha fala então focar um pouco mais nesses desafios que a gente vem enfrentando, né? A gente tem, ao passo que a gente buscou através dessa legislação trazer aí uma estrutura de transparência, acompanhamento, né, à sociedade adequado, à empresa pública, como foi colocado aqui já, achar o papel efetivo do que é hoje a presença do poder público na iniciativa privada, né? Eu acho que essa discussão está posta. A gente viu aqui a questão, né, de Mato Grosso em relação aí a um prazo determinado para demonstrar, né, a que veio ou a que
né, se ainda se mantém o interesse público na manutenção daquela atividade, né? A gente viu isso na fala também do Rodrigo Mauro aqui, quando colocou que na transição de governo, né, a Prodesp já estava ali no caderninho de extingue no extingue, né, e acabou, né, conseguindo demonstrar ainda a sua relevância, né? Acabou aí, inclusive, tendo a incorporação de outras atividades, num projeto de reestruturação da administração pública indireta que está sendo feito pelo governador. No município de São Paulo, a gente passou pela mesma discussão. Desde 2017, com o próprio João Dória assumindo a prefeitura, essa discussão já veio, né, à baila por lá, né? Foi-se fazendo uma radiografia bem grande em relação ao que a empresa de 48 anos, né, a Prodan, a gente já está com 48 anos de empresa rodando, e o que ela já tinha feito, o que ela tem, o que ela deveria fazer. Isso foi sendo adequado durante os 2 primeiros anos de governo, e com a entrada do prefeito Bruno Covas, isso também passou por uma nova revisão, né, para a gente verificar se o projeto encaminhado, inclusive, de reestruturação da administração pública indireta, que foi mandado pelo prefeito agora há poucos dias, né, se a Prodan estaria lá dentro ou não estaria, né? E a gente vem entendendo que ela, assim como a Prodesp, assim como a MTI, ela ainda tem uma necessidade, como o Sijun demonstrou aqui também, de sua presença ainda nesse rol aí do poder público da administração indireta. Agora, na medida que a gente traz a estruturação de profissionalização de gestão, definição de metas, instrumentos claros para saber o que essa empresa efetivamente tem que fazer e que não é a missão da administração pública direta, né, a gente também tem tido, né, um dia a dia na empresa que nos demonstra a dificuldade de entender claramente se eu quero discutir sobre o aspecto de uma empresa saudável, né, com receita própria, com subsistência preservada, né, e aí eu acabo trabalhando sobre uma lógica muito próxima realmente à administração privada, né, mas eu não posso perder, né, este caminho para ver que a missão pública tem que estar presente, né. Eu achei muito interessante a colocação em relação ao artigo 173 da Constituição, que o nosso juiz teve aqui da Vara Pública de Ribeirão Preto, colocou aqui numa das primeiras falas, de que realmente a gente tem que estabelecer e entender claramente o que isso agrega, né, à sociedade em geral, qual é o interesse público, né, que justificou aquela empresa e que está sendo ou não sendo preservado, ainda que a empresa esteja um avião, trabalhando muito bem, né, e tendo aí a sua capacidade financeira aí, preservada e eventualmente fazendo investimentos, como a gente viu aqui no caso da Sabesp, né? Então, eu acho que esse raciocínio ele é muito importante. A gente não ter ali aquela estruturação de utilização da máquina pública indireta de uma forma indevida, ter uma instrumentalização adequada sobre o ponto de vista de gestão, mas não perder de vista o que a gente precisa efetivamente fazer para manter a questão do interesse público. Então, o que a gente vem procurando fazer dentro da estrutura da Prodan é identificar novos caminhos, né? Como é que a gente faz um depara do modelo lá, que vem praticamente desses 40 e poucos anos de gestão, né, da empresa, para a gente conseguir achar aí uma nova modelagem de negócio que mantenha a expertise da companhia, mantenha a sua lucratividade, que reconheça o interesse público, mas que nos dê a subsistência e, eventualmente, escalando produtos, como a gente, né, o Rodrigo colocou aqui, a gente vem discutindo parceria com a Prodesp, eventualmente, na expertise de produtos municipais, o que a gente tem que, eventualmente, a gente pode escalar sobre o ponto de vista aí de outros clientes, né, públicos, ou principalmente, né, ou também na iniciativa privada, para a gente conseguir buscar, eventualmente, uma economia de recursos para o próprio município de São Paulo, controlador dessa empresa. Então, essa questão aí, eu acho que é um grande ponto, uma discussão que não é fácil de fazer, né, mas eu acho que ela é muito importante e muito relevante de ser buscada, né. Para finalizar aqui um pouco essa reflexão geral aqui, que eu
estou acabando fazendo sobre os pontos aqui e o que eu tenho visto nesse tempo agora como presidente da Prodan, a gente também vem discutindo muito, como o Rodrigo também colocou aqui, o projeto do Data Lake, a estruturação, né, da utilização efetiva do novo, né, ouro que a gente tem aí no mundo, né, mundo digital, que é a utilização de dados. A gente também tem um volume de dados dos munícipes de São Paulo em vários aspectos, saúde, educação, aspectos tributários, né, uma série de questões aí que a gente poderia e deveria, né, obviamente, usar de uma forma mais adequada, né, tanto do seu ponto de vista de inputs à gestão, para que a gente possa realmente trabalhar adequadamente até o uso mais adequado dos recursos públicos hoje, que são poucos, para saber aonde aplicar e de que forma aplicar, usando adequadamente essa massa de informações que a gente já tem lá dentro, mas também, eventualmente, dando uma destinação ao consumidor final, ao público final, à sociedade, para que ela possa também tirar um bom partido disso. Só que nesse aspecto aí a gente entra, né, no ponto da tarde, que eu acho que é o outro grande complicador disso. Como reestruturar a utilização disso, né, tirando as amarras, desencaixotando esses dados que hoje, na nossa lógica, são: esse dado é da Secretaria da Fazenda, não, esse dado é da Secretaria da Saúde, um não partilha o dado com o outro, tem 15 cadastros de endereço de um mesmo cidadão dentro de uma empresa pública municipal, né, coisas absolutamente malucas, mas que acontecem. Como a gente reutiliza isso no conceito de integração e de utilização adequada desses dados, mas tomando todos os cuidados adequados e necessários em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor agora, né, em agosto de 2020. Então, acho que é um grande desafio, né? A LGPD tem aí uma série de pontos que a gente ainda não sabe adequadamente como tratar, né? Especialmente numa área pública, numa estruturação, né, de como é a nossa realidade aí dentro de uma estrutura da administração pública indireta, o que efetivamente é sensível, o que pode ser utilizado, de que forma pode ser utilizado e como trabalhar adequadamente os nossos processos, procedimentos, para a gente evitar vazamentos e evitar que essa estrutura, que pode vir a dar grandes ganhos para a população em geral através da utilização adequada e integrada, não venha a ser realmente o veneno que venha, né, a trazer prejuízos para essa mesma sociedade. Então, acho que é um ponto, né, de intersecção dos dois assuntos aqui, da manhã e da tarde, que eu acho que a gente tem que pensar com bastante cuidado e buscar efetivamente um caminho que nos dê a sustentabilidade da estrutura pública, especialmente na área de tecnologia, né, e que nos dê a possibilidade também da transformação digital da nossa sociedade brasileira, que, na minha visão atual, né, ela depende em grande parte ainda dessas estruturas das PRODES municipais, estaduais e federais. Obrigado